Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é a tragédia anunciada no Chile. A análise sobre a vitória da extrema-direita. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente manter e continuar e melhorar o nosso trabalho. Note, hoje, segunda-feira, eu estou gravando esse vídeo de madrugada. Quando eu gravo vídeos em casa, eu gravo de madrugada por causa da zoada da rua. É impressionante. Então não vou dormir para gravar vídeo para vocês. É por isso que eu estou sempre com cara de sono, tá ligado? Então, segunda-feira foi confirmada a notícia, que saiu domingo à noite, de que a extrema-direita chilena, o Partido Republicano, pinochetista, ganhou a maioria qualificada, a maioria absoluta, para inclusive conseguir não ter vetos na Assembleia Constituinte do Chile, né? O Chile, vamos lembrar, assim, teve uma Assembleia Constituinte que apresentou um texto que não foi aprovado, né? Isso foi uma derrota muito grande para o governo Gabriel Boric. E aí, por que eu chamo isso de uma tragédia anunciada? Veja, gente, aqui é preciso ter muita responsabilidade e muito cuidado. Desde que o Boric assumiu, eu venho fazendo críticas ao governo Boric, isso me rendeu vários ataques. Teve gente que falou que eu estava torcendo contra, teve gente que veio falar que eu não conheço o Chile, teve gente que deixou de me seguir e insinuou que eu estava dando pouca importância ao movimento feminista chileno, a capacidade do movimento feminista de disputar os rumos do governo. E veja, tudo isso é falso. A premissa aqui é muito simples. O Chile vem, desde o começo do século XXI, num processo de intensas mobilizações populares crescentes, né? Um protagonismo inicialmente dos estudantes do movimento estudantil, a chamada revolta dos pinguins, e você tem depois um crescimento substantivo das mobilizações dos movimentos feministas, o papel, o protagonismo dos movimentos feministas, movimentos ambientalistas, povos originários, particularmente o povo mapuche, e aí uma expressão maior também dos movimentos de luta por moradia, do movimento sindical também, até certo ponto. Enfim, você tem uma explosão social de lutas que vem se aprofundando no Chile e que o governo da Concertación, dirigido pela Michelle Bachelet, e o Partido Socialista Chileno nunca conseguiu dar respostas, né? Nunca conseguiu dar respostas. E o movimento de massas no Chile foi se radicalizando. E aí, veja, nesse processo de radicalização do movimento de massas do Chile, você tem várias bandeiras e várias pautas fundamentais. Mas eu diria que o núcleo que articula o conjunto das mobilizações é uma contestação ao modelo econômico e político pinochetista que, em vários aspectos, continua vigente até hoje. Então, o Chile é um país com previdência privada, é um país com altíssimo nível de mercantilização na política de moradia, na política de saúde, na política de educação, os estudantes atolados em dívidas, né? Você tem um nível de mercantilização do que a gente chamaria de os aspectos da reprodução social muito alto. Isso provoca, evidentemente, pobreza, miséria, muitas desigualdades. No Chile, você entrar na universidade, se você for da classe trabalhadora, é um motivo de alegria, mas ao mesmo tempo é um motivo de preocupação, que você vai passar os próximos anos da sua vida preocupado com suas dívidas estudantis. Então você tem um núcleo aqui, que é um núcleo de mobilizações cobrando basicamente um estado de bem-estar social. E aí, claro, isso combina com as reivindicações históricas do povo mapuche, que teve um protagonismo muito grande na rebelião chilena, no estalito social. Isso combina com o protagonismo do movimento feminista, a crítica ao machismo, a luta pelo direito ao aborto, a luta por políticas públicas de defesa e proteção da vida das mulheres, por emprego, por creche. Mas você tem um núcleo aqui econômico-social que questiona essa ultramercantilização da saúde, da educação, da habitação, da cultura, da previdência e criar um estado de bem-estar social. Perfeito? Qual foi o problema para mim? Tenho várias questões com Boric.
né? Assim, com o tipo de esquerda que o Boric representa. Nunca foi algo que me foi simpático. Mas o problema central é que o Boric, ao ganhar a eleição, ele tomou algumas medidas que para mim eram claras que esse governo seria uma tragédia. E é por isso que eu digo que a tragédia é anunciada. Veja, eu vou até abrir aqui alguns tweets antigos meus que eu fiz para mostrar para vocês que a coisa... Enfim, esse tweet aqui, gente, é de abril. Percebe? Ó, o governo Boric anunciou um programa econômico de retomada no contexto de pós-pandemia que equivale a 1% do PIB, ou seja, praticamente nada. A tal da disciplina fiscal e do orçamento equilibrado vai quebrar a popularidade do governo. Vimos esse filme em 2015 no Brasil. O governo Boric aí não tinha nem 2 meses. Só que quando o governo assumiu, ele deu um discurso para tranquilizar o tal do mercado, para tranquilizar a burguesia do país, dizendo que seria um governo com responsabilidade fiscal, com austeridade e que não iria quebrar nenhum contrato. E se materializou em entregar o Ministério da Economia chileno equivalente ao Mário Marcel, que é um liberal, gente. Pelo amor de Deus, assim, sabe? Tipo, não é um liberal reacionário, é um liberal democrático. Tipo, seria o mesmo que, mal comparando, assim, viu, gente? Mas seria o mesmo que entregar o Ministério da Economia a, sei lá, um Henrique Meirelles ou a um José Serra. José Serra não tanto, porque José Serra não tem um histórico de trabalhar para banqueiro, né, de trabalhar diretamente em banco. Mas assim, seria algo assim, tipo um neoliberal, mas que é um cara que tem um discurso mais racional, não é um imbecil maluco, não é um fascistoide e por aí vai. Pois bem, quando o governo Boric faz isso era um sintoma claro que esse projeto ia naufragar, porque as massas populares que foram às ruas, os movimentos sociais, eles foram cobrando previdência pública universal, saúde pública universal, educação pública universal, política de moradia, redução do custo de vida. Como é que num contexto de crise econômica no Chile, por causa da pandemia e da política liberal do Sebastián Pinera, no começo do governo você anuncia um programa de investimento público que corresponde só a 1% do PIB? Vocês terem uma ideia, a gente está aqui no Brasil brigando contra o novo teto de gastos apresentado pelo Fernando Haddad, que faz com que o crescimento mínimo da despesa pública de um ano para outro seja de 0,6%. A gente chama isso de pouco, a gente chama isso de austeridade, a gente chama isso de absurdo. Foi o que o Boric apresentou no começo do governo. Então o Boric não se preocupou em apresentar um programa robusto e ousado de geração de emprego. O Boric não se preocupou em apresentar um programa robusto e ousado de renegociação de dívidas das famílias, dos pequenos empresários, inclusive para trazer uma parte da classe média que não votou nele. O Boric não se preocupou em turbinar de orçamento as políticas sociais para as famílias na extrema miséria e na pobreza mais violenta, mais aguda. O Boric não se preocupou, inclusive, de fazer um debate sobre o modelo econômico defendendo a nacionalização do cobre e do lítio no Chile. Teve um militante do Partido Comunista Chileno que deu entrevista para o canal do PCB, no YouTube, que chegou a declarar o absurdo de que lá a gente não está debatendo nacionalizar o cobre, não. O nosso debate é só aumentar o imposto sobre o setor. Gente, com todo respeito, assim, mas o Chile é uma economia que tem basicamente peixe, vinho e minério, pô. E o minério é a maior riqueza, sabe? Além do turismo, enfim, e serviços e outras coisas. Então, a partir do momento que você abre mão de um debate sobre nacionalização do cobre e do lítio, você está dizendo que o grosso da renda gerada na economia do país vai ficar em mãos privadas. Eu fiz vários questionamentos durante 2022 sobre o governo Boric, de onde ia sair o financiamento, o dinheiro, para construir saúde universal, educação universal, previdência pública universal, públicas de qualidade, sabe? Então o governo, ele demite o Estado do papel de impulsionar a economia, de gerar emprego, de gerar renda, num contexto de crise econômica por causa da pandemia, e por causa de toda a destruição provocada pelo governo liberal de Sebastián Pinera, entrega austeridade. Aí veja, vamos aqui, voltar aqui. Em outro momento, veja, em junho de 2022, eu falei,
Longe de mim ser o cara do, entre aspas, eu avisei, mas quando o Boric entregou o Ministério da Fazenda para o neoliberal clássico Henrique Meirelles do Chile, eu disse que isso era sintoma de tragédia futura. Vocês viram que o governo Boric está tentando constitucionalizar a austeridade? Em outro momento, aqui inclusive esse texto vale muito a pena, viu? Foi abril, que já mostrava o seguinte: o governo Boric, na Constituinte que foi derrotada, o governo Boric atuou para colocar a autonomia do Banco Central. Quem foi que foi nas ruas, gente, pedir isso? O povo Mapuche, os movimentos feministas e sindicatos, o movimento estudantil. Quem foi da base social do governo Boric que foi para as ruas pedir a autonomia do Banco Central? Vamos lembrar que aqui no Brasil, a autonomia do Banco Central foi imposta pelo Bolsonaro no meio da pandemia. O governo Boric queria constitucionalizar. O governo Boric apresentou uma proposta de política fiscal muito semelhante à Lei de Responsabilidade Fiscal do FHC, constitucionalizando a austeridade. E aí, veja, aqui você tem uma dinâmica que é muito clara, que é o movimento de massas, ele necessariamente tem fluxos e refluxos. Ninguém passa 5 anos protestando toda semana na rua não, viu, gente? Ninguém. E que bom que assim seja. Eu que sou militante há 12 anos, eu não passaria 5 anos da minha vida todo dia saindo para protesto, 5 anos protestando direto. Assim, as pessoas cansam, tá ligado? Então, a dinâmica do movimento de massas é de fluxo e refluxo. O que é o esperado de um governo que se propõe a ser um governo mudancista? Um governo que vai tentar alterar o modelo político e econômico. O governo se forma a partir de uma rebelião popular que necessariamente vai ter uma baixa. Especialmente, inclusive, quando se dá como consolidada a vitória desse novo governo, porque muitas pessoas com menos consciência política, com menos organização, tendem a entrar na lógica de agora eu elegi meu governo, vou voltar para casa, vou deixar que o governo faça. Qual é o papel do governo? Assim que assume, ele tem que conquistar novas bases, ele tem que conquistar gente que não votou nele, gente que não apoia, e se conquistar isso basicamente a partir da economia, causando impacto no custo de vida, na capacidade de consumo, no emprego das pessoas de maneira imediata, né? E dando respostas objetivas à sua base social, inclusive convocando ela e agitando, que é o que Petro está fazendo, por exemplo, na Colômbia. Percebe? Vou até colocar aqui um texto da revista Ópera, que fala sobre o Petro, a postura diferente dele, de tentar cumprir as promessas de campanha e não deixar para lá, fazer com que se esqueça. Pois bem, o Boric não fez nada disso. O Boric assume o governo, apresenta um ministério em que a economia, que é o que manda, tem um liberal, apresenta uma política de austeridade, não faz nenhuma iniciativa econômica de vulto para conquistar a base social que não votou nele, apresenta no texto constituinte uma proposta de autonomia do Banco Central, de constitucionalizar a austeridade. Aqui no Brasil tem um bando de reacionário que odeia feminista, odeia movimento negro, odeia LGBT, que fica falando que a Constituinte foi reprovada só por causa do Estado plurinacional e por causa da constitucionalização do aborto. Veja, tem um debate muito amplo para fazer sobre isso. Eu não nego que a extrema-direita e a direita souberam usar muito bem esses elementos para difamar o texto constituinte, a proposta do texto constituinte. Não nego isso. Agora veja, esse mesmo texto, gente, tinha autonomia do Banco Central e constitucionalizar a austeridade. E não tinha nenhum debate sobre, por exemplo, nacionalização dos recursos naturais, nem de onde viria o dinheiro para criar um sistema público universal de saúde, educação e previdência. Então, assim, a gente vai culpar mesmo as bases sociais por não terem se empolgado como deveriam ou poderiam com esse texto, essa proposta de texto constituinte? Eu entendo. Jones, mas aí se não aprovou esse texto agora, tem uma chance de fazer pior. É verdade, meu amigo, mas veja, é verdade também que o governo traiu as promessas de campanha. Entende? Então, assim, gente, tem uma regra universal, assim, na política. Isso serve para um governo reacionário, isso serve para um governo de direita, isso serve para uma revolução, isso serve para uma grande reforma, que é, quando você chega com a proposta mundancista, você dá um grande golpe no adversário e depois você negocia. Foi assim no governo Vargas na Revolução de 30, foi assim com Kemal Atatürk
na Turquia, foi assim com Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos, foi assim com Lenin e os bolcheviques na Rússia, foi assim com Hugo Chávez na Venezuela, que a ideia é o seguinte: você tem um aparelho de Estado, você tem um esquema de poder consolidado, e você chega com uma proposta de mudança. Meu amigo, veja, a proposta de mudança vai ter várias e várias resistências. É necessário você dar um primeiro golpe para quebrar a espinha dorsal do inimigo, para quebrar a unidade, e depois você negocia em condições melhores. Então, por exemplo, os bolcheviques, depois da Revolução das Expropriações Gerais, fizeram a NEP, porque foi a necessidade, né? O Vargas esmagou o Levante Reacionário de 1932 de São Paulo, depois negociou com a elite paulista. O Kemal Atatürk fez o mesmo na Turquia, o Franklin Delano Roosevelt fez o mesmo nos Estados Unidos, o Hugo Chávez na Venezuela, ele só nacionalizou o petróleo depois que teve a tentativa de golpe, que foi derrotada. Ele primeiro foi na política, na mudança constitucional, e aí fazendo política social, criando base, e agitando para a ideia de, eu quero nacionalizar o petróleo. Aí quando veio o golpe foi derrotado, ele sentiu força, aí deu a porrada. Aí depois negociou com a burguesia lá, organizada na Federcâmara, na Federação de Comércio da Venezuela e tal. Então veja, é um princípio básico da política. Um governo novo, recém-formado, ele tem uns 100 dias, isso foi criado pelo Roosevelt, inclusive nos Estados Unidos, meio que mágico. Porque, acabou de acontecer a eleição, ainda a galera de oposição que foi derrotada tá com a moral em baixa ainda, a galera vitoriosa tá animada, tem uma galera que não votou em um, não votou em outro, ou votou sem muita empolgação, tá esperando para ver. Esse é o momento da iniciativa. É isso que, mais ou menos, o Petro tá fazendo na Colômbia. Os primeiros meses do governo Petro é pau. Eu tenho certeza que já o Petro vai tentar reduzir um pouco a temperatura, percebe? Depois que ele achar que conseguiu alguns objetivos estratégicos dele. E é isso, a dinâmica da política tem enfrentamento, tem diálogo. Agora veja, não faz sentido você começar um governo novo depois de uma rebelião social, em que o centro dessa rebelião estava numa demanda por um estado de bem-estar social para desmercantilizar os aspectos da vida cotidiana, e você começa o governo com austeridade. Percebe? Você começa o governo entregando uma política econômica social liberal. Gente, é claro que ia dar errado. Isso não significa menosprezar a importância do movimento feminista, do movimento Mapuche, do movimento sindical, do movimento de luta por moradia, do movimento dos empregados, do movimento estudantil. Mas, gente, pelo amor de Deus, vocês acham que o governo ia manter a popularidade num contexto em que ele passa, primeiro, um ano sem nenhuma política econômica de um grande vulto e saiu cometendo uma série de erros? Logo no começo do governo, o Boric resolveu militarizar o território Mapuche, tal como fez Sebastião Pinheira. Sabe? O Boric recusou o debate sobre nacionalização do cobre. Agora, faz 15 dias, anunciou a iniciativa de tentar nacionalizar o lítio, para tentar retomar a iniciativa. Mas veja, tem uma coisa que o Gilberto Maringoni ele fala muito, que é: governo não pode perder iniciativa. É o governo que tem que pautar o debate. Porque a partir do momento que você pauta o debate, você escolhe o campo que você joga. Percebe? Você perdeu a iniciativa, o adversário, a oposição, tá escolhendo o campo, normalmente você já, com perdão do palavrão, se fudeu. Eu lembro o governo Lula, nas poucas vezes que o governo Lula pautou o debate, né? Porque também não é da característica do Lula. Final do governo Lula, começo do governo Dilma. Tava o debate sobre pré-sal, repartição do pré-sal e tal, e o governo pautando o debate, né? Brasil descobriu o pré-sal, a Petrobras, país petroleiro, não sei o quê. Aí a oposição foi querer organizar uns protestos reclamando da repartição dos royalties do petróleo com os estados não produtores de petróleo. Aí teve os protestos aí no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, levou em celebridades e tal. Tipo assim, foi uns protestos que teve a repercussão, sim. A oposição conseguiu fazer um barulho. Mas, tipo, meu amigo, veja, o conjunto do Brasil não compartilhava daquilo ali. Então, assim,
a oposição embarcou com a iniciativa que conseguia mobilizar algumas milhares de pessoas em alguns poucos estados e necessariamente não tinha um sentido nacional. Porque tu acha que alguém aqui de Pernambuco ia reclamar de repartição do royalties do petróleo em nome da galera do Rio de Janeiro, do Espírito Santo? A oposição fez isso, o PSDB a cabeça, eles se lascaram. Então assim, o governo petista pautou o debate, os caras tentaram ir em contramão e se lascaram. Sabe? Se lascaram. Então, assim, o governo Boric perdeu qualquer iniciativa. Sabe? O governo Boric, inclusive, que é outra coisa. Veja, você quer ser reformista, meu querido? Seja reformista esperto. Por exemplo, eu lembro que quando começou o governo Boric, eu estava conversando com Pedro Mari. Eu estava falando com Pedro Mari. Eu falei, Pedro, esse Boric é um imbecil. Porque o bicho está prometendo uma reforma tributária como se fosse a salvação para fazer uma política de saúde, previdência, educação pública universal, de qualidade e tal. E o cara já abriu de antemão que não quer nacionalizar o cobre, que é a principal riqueza do país. Irmão, você vai negociar a partir de quê? Tá ligado? Você já está dizendo que uma das pautas, inclusive, mais populares do país, porque tem uma memória muito grande do governo Salvador Allende, você está abrindo mão dela. Quer ser um reformistazinho safado? Meu irmão, faz o estarro público dizendo que vai negociar, quer nacionalizar o cobre. Vai nacionalizar o cobre. E aí negocia, tipo assim, não, eu recuo nisso aqui, mas eu quero a aprovação da reforma tributária. Tá ligado? Isso é o básico, porra, da política. O básico da política você se propõe algum enfrentamento, né? Tipo assim, quer ser um reformistazinho safado? Então negocia, porra, com a pauta de apelo histórico. E a partir daí consegue a aprovação da tua reforma tributária. Nem isso o governo fez. Então veja, gente, por mais que você tenha avançado em algumas políticas públicas, por mais que você tenha ministérios importantes, por mais que você tenha uma política de representatividade, de paridade de gênero, se a economia segue nas mãos da burguesia, como sempre, a política econômica, se o Ministério da Economia está nas mãos de um liberal, se o modelo econômico segue o mesmo, num contexto de pós-rebelião popular, o governo vai naufragar. No Brasil, pós-Bolsonaro, depois daquela tragédia, uma política como essa se sustentaria mais de popularidade. Porque a galera estava, né, no desespero, na desesperança total e só queria um alívio, boa parte da galera. No contexto chileno, não. Foi um governo que surge pós uma rebelião popular com altíssimas expectativas. Será que fazer uma política social liberal iria matar essas expectativas e acabar com a popularidade do governo? Tipo, entende? Por isso que eu digo que é a tragédia anunciada. O governo perdeu a iniciativa, a extrema-direita conseguiu, por exemplo, pautar um debate a partir de um punitivismo bizarro, porque a violência no Chile vem crescendo bastante, o número de assaltos, o número de homicídios. O governo conseguiu aprovar medidas legislativas de endurecimento penal, a lei do gatilho livre, que tipo, dá mais liberdade para a polícia ser violenta na prática, é isso que vai acontecer, compra de metralhadoras para a polícia, sabe? Uma série de questões que a direita conseguiu pautar porque o governo perdeu a iniciativa. Simples e objetivamente. Então veja, todo governo que pretende tocar uma política social liberal vai se enveredar em contradições gigantescas. Agora, todo governo saído após uma rebelião popular, que ao invés de tentar logo no começo do governo dar a primeira porrada para encaminhar a resolução prática, para encaminhar a efetivação das principais demandas da rebelião popular, em vez disso, tenta fazer uma política social liberal de agradar o mercado, de agradar o governo dos Estados Unidos, de não romper contratos, de não nacionalizar nada, esse governo está fadado ao fracasso. Isso não é torcer contra, isso não é fatalismo, isso não é ser comentarista luta de classe, é um bagulho evidente. Inclusive, o próprio Gustavo Petro, de novo sendo presidente da Colômbia, a Colômbia também saiu de uma rebelião popular, com um contexto bem diferente do que foi a do Chile, mas também é uma eleição precedida de um grande levante de massas. Uma das coisas, inclusive, que o Gustavo Petro reclamou,
foi a ministra da Agricultura da Colômbia foi demitida. Gustavo Petro disse que via pouca disposição no ministério de cumprir a promessa da reforma agrária. Porra, o cara sai de um processo de guerrilha de mais de 50 anos, diretamente ligado à questão da terra. Aí vem uma rebelião popular gigantesca que para a Colômbia por semanas, e uma das pautas centrais é a reforma agrária e a questão da terra. Aí o Gustavo Petro, ele é um cara inteligente, ele vai olhar assim e fala, ei menino, peraí, pô, preciso manter essa base social. Ei ministro, vem cá, por que essa reforma agrária aqui não tá andando? O que é que tá acontecendo? De que lado você tá jogando? Veja, o Petro faz um bagulho básico, que é entender, os camponeses são as principais bases do governo, que apoia o governo. A principal reivindicação dos camponeses é a reforma agrária. A reforma agrária não pode andar a passos lentos, porque senão o governo vai perder a base e o apoio. Vocês compreendem como tudo isso é básico? Veja, eu não estou dizendo que é fácil realizar, mas é fácil ter como horizonte de ação e tentar fazê-lo. O governo Boric não fez o básico. Ele escolheu agradar a burguesia, ele escolheu uma política de austeridade, ele escolheu tentar constitucionalizar a austeridade no primeiro texto constitucional. Ele escolheu tentar constitucionalizar a autonomia do Banco Central e ele entregou o Ministério da Economia nas mãos de um liberal. Será que isso daria errado? Pois é, tinha tudo para dar errado e deu. Lembrando que já tem vídeo no canal sobre o governo Gabriel Boric, debatendo a política externa, está aparecendo aqui em algum lugar. Já tem vídeo, esse é o segundo. E aí, é isso, gente. O liberalismo é o melhor caminho para fortalecer o fascismo no Brasil, no Chile e em vários lugares do mundo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Esse vídeo só foi possível graças ao seu apoio a partir do Apoia-se. A você, meu muito obrigado. Um beijo e até a próxima.